Respira. Seu Domingo News está no ar mais uma vez para falar de uma tragédia a qual o pernambucano não pode se acostumar. Não se pode permitir que isso aconteça novamente. Uma tragédia que é responsabilidade do Estado ter que resolver. Mais uma vez a gente vai ter que vir aqui para falar sobre o desabamento de um prédio na região metropolitana do Recife. Mais uma vez vamos ter que falar da responsabilidade do Estado por conta do alto índice trágico do déficit habitacional. Mais uma vez vamos ter que falar de mortos e com um agravante. Esta é a tragédia mais mortal envolvendo prédios caixão em Pernambuco na história. Todos os detalhes da tragédia do conjunto Beira-Mar você vai ter aqui no Domingo News, com imagens, momentos de drama, de dor, de tristeza, de esperança, o trabalho dos voluntários, as últimas informações e o que a Prefeitura de Paulista deverá fazer agora no seu Domingo News. Mais uma vez, o Domingo News começa tratando de um assunto que, infelizmente, é a realidade do Recife e região metropolitana. 14 pessoas perderam a vida por conta de mais um desabamento de edifícios na região metropolitana da capital pernambucana. Desta vez, foi um edifício do conjunto Beira-Mar, na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife. Era uma manhã chuvosa de sexta-feira, quando o edifício de 3 andares do tipo caixão veio abaixo.
com pelo menos 21 pessoas dentro da estrutura. Era 6h07 da manhã quando a tragédia começou. Uma câmera de segurança flagra o prédio ruindo e virando pó. Instantaneamente, a sexta-feira ficou sombria para os pernambucanos. Mais de 50 vizinhos do conjunto Beira-Mar correram para iniciar os trabalhos de resgate até a chegada da polícia militar e em seguida do corpo de bombeiros. Pega dois ali, pega dois aqui que ela tá aqui, ó. Ô, Sábio! Vai que eu não tô perto, ó. Calma. Até a mulher tá lá no outro lado, a senhora toda reganhando a perna pra cá, bota. Calma. Meu Deus do céu, mano. Chovia forte enquanto as vítimas soterradas estavam sendo procuradas. A cada minuto que se passava, a apreensão tomava conta, até que a primeira vítima foi resgatada viva. Mas a dor pela tragédia surgiu quando um homem de mais de 40 anos foi encontrado sem vida. Durante aquela tarde nebulosa, mais vítimas eram encontradas, vivas ou mortas. Às 9h20 da noite, os corpos de duas crianças de 5 e 8 anos, respectivamente, foram encontradas. Elas se juntaram com outros 6 corpos encontrados anteriormente, selando em definitivo o desabamento mais mortal já ocorrido em Pernambuco desde o início dos desastres em 1999. E ontem, um dia após o desabamento, várias pessoas, vários voluntários ainda procuravam por desaparecidos que estavam dentro dos escombros. O momento trágico e doloroso foi quando uma família de uma mulher e 2 filhos foram encontrados sem vida já no período da tarde. Uma manhã de sábado exaustiva, mas de muito trabalho e angústia. A expectativa era para a busca de quem seguia embaixo do que restou do prédio que desabou no conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, na última sexta-feira. No fim da manhã de sábado, o corpo de bombeiros confirmava que haviam ainda 3 pessoas presas nos escombros e que 11 estavam mortas. Foram localizados no início da manhã mais 2 corpos que foram recuperados e a gente está trabalhando, fazendo a retirada agora da parte mais pesada dos escombros, que estavam localizados esses escombros exatamente na área e no envolto ali da área que tinha sido delimitada e que foi trabalhada e encontrado essas duas vítimas hoje pela manhã. Então o que a gente está fazendo agora é retirando esses escombros mais pesados com a utilização de maquinário, para que possibilite aí, graças a Deus com a chegada do sol, o que a gente chama aí de cone de odor, para que os cães possam de repente encontrar as 3 vítimas que ainda se encontram desaparecidas. Quantos mortos a corporação confirma? Até o presente momento são 11 pessoas. Cães farejadores eram usados no socorro e buscavam vestígios humanos que pudessem ajudar nas localizações. Caminhões, escavadeiras, ambulâncias e até o carro do IML estiveram a postos. A preocupação de quem assistia aos trabalhos de resgate era com os animais, que seguiam presos em um andar que podia desabar a qualquer momento. Para que a gente resgate esses animais, a gente precisa acessar justamente a área onde as vítimas estão. Então, o prédio ainda tem um risco muito alto de desabamento, então pode colocar em risco ali tanto os animais que estão, quanto a equipe, quanto as vítimas que estão soterradas, e acabaria piorando. Então, após a busca dessas vítimas,
encontrando, a gente vai seguir para o resgate dos animais. De repente, estalos foram ouvidos. Correria e apreensão. Tudo permaneceu intacto e aos poucos os trabalhos de resgate foram voltando. Cada vez mais gente chegava com o intuito de ajudar no socorro de quem estava precisando ainda ser localizado. Em meio a tantas notícias ruins, existe um momento de esperança e uma imagem que impacta todo mundo. Esta imagem mostra várias pessoas neste momento unidas para tentar retirar dos escombros aqueles que ainda se encontram desaparecidos. As 3 vítimas até então desaparecidas foram localizadas e retiradas durante a tarde. Os bombeiros encerraram as atividades após resgatar 2 cachorros e 2 gatos. Com isso, a Prefeitura de Paulista iniciará um processo técnico para que haja a devida demolição dos prédios que seguem intactos. A demolição primeiro, a gente vai fazer uma programação sobre isso, né? Até todo mundo desocupar, porque a gente também não pode, a gente tem que fazer uma nota técnica, porque tem que estar todo mundo respaldado, né? O morador e a Prefeitura. Uma mãe e seus 2 filhos encontrados mortos, abraçados. As 3 últimas vítimas desaparecidas foram encontradas assim: Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, e seus filhos, Wallace Neves dos Santos, de 10, e Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos. Era uma senhora de 40 anos, com um filho de 10 anos e outra criança de 6 anos. Eles foram encontrados num colchão, possivelmente no quarto, e eles estavam abraçados. Eles seriam as vítimas que estavam morando num apartamento do térreo. O Corpo de Bombeiros confirma essa informação? Isso, confirmo sim. Eles moravam no apartamento 107. O apartamento é o primeiro apartamento, tá certo? No pavimento térreo, sim. Marcela e seus 2 filhos sentiram o maior impacto do desabamento. Eles foram localizados no começo da tarde após um pedido de silêncio absoluto dos bombeiros. Corpos encontrados. Hora da remoção dos entulhos. Um corredor humano se formou para ajudar. Elas não cansam. Eu peço até desculpa para vocês, porque eu não estou aparecendo como é de praxe, né, o repórter aparecer no começo da entrevista, da reportagem, mas é porque numa cobertura como essa a gente procura a melhor impressão, a melhor imagem para poder mostrar para o telespectador. Então eu e meu repórter cinematográfico, Elvis Lopes, nós estamos aqui num cantinho, um dos poucos cantinhos que foram liberados pelos bombeiros e também pela Defesa Civil para que a gente consiga mostrar essa procura. Olha aqui, mostra aqui. É aquele ditado, tem a mulher, tem a mulher, tem a mulher, tem a mulher. Ninguém quer ouvir. Uma garrafa. Passaram por aqui agora, pessoal, estou fazendo na casa para cozinhar, fazer café da manhã, fazer almoço. E essas pessoas estão entregando marmitas para quem está trabalhando aqui, consiga se alimentar, seguir trabalho, seguir de trabalho. Aproveitar que o tempo está seguro, não está chovendo nesse momento, está vendo ali aquela... Hora de retirar os corpos minuciosamente dos escombros. Para evitar um choque para quem via, um caminhão foi colocado tapando a visão trágica. Era 4 da tarde quando o IML chegou para levar os corpos.
um a um, mãe e filhos foram sendo engavetados no carro do Instituto Médico Legal. Isso, as últimas 3 vítimas foram retiradas. 14 mortes. Eu estava lá, eu vi o momento que os corpos foram recolhidos, colocados no carro do IML. Foi um momento triste e de muita emoção para quem presenciou esta cena muito triste que selava uma verdadeira tragédia. A gente vai mostrar agora a foto da Marcela, do Wallace e da Maria Flor. É essa aí que você vê na tela neste momento, a foto da mãe e dos 2 filhos. Evelyn, uma jovem de 15 anos, também filha de Marcela, ela está internada por conta de ter sofrido várias fraturas por conta desse desabamento. Ela está viva, está neste momento internada no hospital. Ainda nesta edição a gente vai atualizar o estado de saúde das 3 pessoas que ficaram feridas por conta deste triste desabamento que aconteceu na cidade de Paulista. Bom, a gente agora vai mostrar para vocês o seguinte, que o Conjunto Beira-Mar foi inaugurado na década de 1980 e foi um conjunto residencial muito importante por conta do seu porte, de quantidade de apartamentos e a quantidade de moradores que poderiam habitar ali. Foi um dos maiores da época, não somente da cidade, mas também da região metropolitana. O problema é que de lá para cá vários sinais de instabilidade da estrutura foram aparecendo. E uma constatação que foi feita ainda no começo do século e que se confirma agora, de que os prédios do tipo caixão não estão mais aguentando a estrutura que eles foram construídos, por conta deste tipo de construção ser irregular. O Conjunto Beira-Mar fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e foi inaugurado em 1982 com mais de 1.700 apartamentos divididos em 29 prédios. Destes, 20 são do tipo caixão, como que desabou na manhã desta sexta. De tão famoso e conhecido, o Conjunto Beira-Mar virou até nome de linha de ônibus, que possui seu terminal nas redondezas dos blocos. Dos anos 80 para cá, a degradação das estruturas foi aparecendo, até que em 2004, um dos blocos foi desocupado devido ao risco alto de desabamento. Esta primeira desocupação ocorreu dias depois da queda do edifício Areia Branca em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Em 2010, todos os prédios do Conjunto Beira-Mar foram condenados pela Prefeitura de Paulista e as edificações foram desocupadas, mas em 2012, os apartamentos até então abandonados foram ocupados por famílias que não tinham onde morar. Em 11 de outubro de 2013, a Justiça determinou a demolição do bloco B do conjunto devido ao risco alto de desmoronamento, o que afetou 536 apartamentos. Na época, a Prefeitura Municipal prometeu a demolição para 3 dias depois, em 14 de outubro, o que não aconteceu.
Desde 1999 já ocorreram 5 desabamentos com vítimas fatais em Pernambuco, somente de prédios do tipo caixão. Em seu primeiro desabamento com vítimas fatais, Paulista se torna destaque pelo alto número de óbitos em um único desmoronamento. Por volta das 2 horas da tarde, outras 3 vítimas foram encontradas, totalizando assim em 14 óbitos por conta do desabamento. O desabamento do conjunto Beira-Mar, que aconteceu aqui na cidade de Paulista, já é considerado o desabamento mais mortal da história de Pernambuco, com 14 óbitos. Os anos de 1999 e 2004 foram anos de tragédias mortais envolvendo prédios caixão. Em novembro de 99, o edifício Érica, em Jardim Atlântico, Olinda, matou 4 pessoas. Um mês depois, o edifício Enseada de Serrambi, em Jardim Fragoso, também em Olinda, era o desabamento mais mortal até hoje, com 7 vítimas. Em outubro de 2004, o Areia Branca ruiu, custando a vida de 4 pessoas. A partir daí, veio um hiato de 19 anos sem desabamentos fatais no Recife, região metropolitana. Em abril deste ano, esta sequência foi quebrada, quando o edifício Leme, em Jardim Atlântico, em Olinda, desabou matando 6 pessoas. O conjunto Beira-Mar agora deixa de ser apenas um dos maiores conjuntos residenciais da região metropolitana da capital pernambucana para ser palco da tragédia mais mortal envolvendo prédios caixão no estado. A construção de prédios do tipo caixão é proibida na região metropolitana do Recife desde o ano de 2005, com a ênfase da tragédia do edifício Areia Branca em 2004. Entretanto, tem pelo menos 6.000 edificações do tipo caixão espalhadas pela região metropolitana do Recife, e muitos destes prédios correm risco iminente de desabarem a qualquer momento. Prédios caixão são edifícios feitos de alvenaria barata sem colunas que sustentem a edificação, fazendo com que as paredes do prédio sustentem a sua própria estrutura. Estes prédios costumam ser pequenos com térreo e 2 andares acima. Por baixo, existe um vácuo de água utilizado pelo prédio que deveria ser levado para uma estação de tratamento da Copesa, mas não há sistema de água nem de esgoto por baixo, devido ao risco de desabamento. Os prédios caixão começaram a serem construídos nos anos 70 pelo baixo custo de sua construção. Com 3 desabamentos fatais em Olinda e Jaboatão em um intervalo de 5 anos, 99 a 2004, cidades da região metropolitana do Recife decidiram proibir a construção de prédios caixão. Porém, mais de 6.000 edificações estão de pé no Recife e região. Destes, mais de 1.000 estão com alto risco de desabamento e outros 264 estão prestes a cair a qualquer momento. Somente na cidade de Paulista são cerca de 100 prédios condenados, número semelhante ao que Olinda, cidade vizinha, tem de estruturas que precisam ser demolidas com urgência. Em contrapartida a estes números, a região metropolitana da capital tem um déficit habitacional alto e grave. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, só no Recife são mais de 80.000 moradias vulneráveis, incluindo prédios e casas ameaçadas, ruas, áreas de morro e palafitas. Política habitacional que podia ser mais bem cuidada, bem mais observada pelas autoridades, principalmente as municipais. Não importa se é ou não um conjunto residencial, um prédio particular que pertence a uma seguradora, não interessa. O que importa é que precisa haver um rigor maior na fiscalização das construções e na fiscalização destas estruturas. Afinal de contas, beleza, o prédio é particular, é a responsabilidade do dono em fazer as devidas manutenções. Mas o Estado também precisa acompanhar. Afinal de contas, vidas que habitam nestas estruturas pagam impostos caríssimos
para ter o mínimo de dignidade em viver em condição adequada de vivência e sobrevivência que um ser humano merece ter, de acordo com o Código, com a Declaração, melhor dizendo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Constituições Federal e Estadual. A falta de fiscalização acaba custando a vida de pessoas que nem sequer sabiam que aquela data era que eles iriam morrer, por conta da falta de fiscalização, que eu enfatizo mais uma vez. É preciso haver, novamente eu repito, um rigor maior na fiscalização, independente de quem tem que fazer a manutenção, é o dono ou a prefeitura, independente. O prédio é residencial, é responsabilidade dos donos fazerem a manutenção, mas é dever do Estado ter que fiscalizar e monitorar o risco destas edificações. E agora, constatando que tem mais de 6.000 prédios do tipo caixão espalhados pela região metropolitana do Recife que apresentam risco de desabamento, é preciso que haja um rigor maior ainda nessas fiscalizações em conjunto entre Estado e municípios, porque estamos falando de vidas que, quando são perdidas, não voltam mais. Ontem à noite, a governadora de Pernambuco, Raquel Teixeira Lira Lucena, em sua conta no Twitter, lamentou a tragédia e se solidarizou com os familiares e disse que vai tomar medidas responsáveis para que haja uma maior celeridade no trabalho das investigações. Este tweet foi feito exatamente 35 horas depois que o prédio desabou. Isso mesmo. Na tarde de ontem, mais de um dia depois que o prédio ruiu no bairro do Janga, em Paulista. Ainda nesta edição, você vai ver novas imagens, momentos dramáticos, o momento de emoção dos bombeiros e o trabalho dos voluntários que incessantemente seguiram trabalhando com a esperança de encontrar vidas sobre os escombros. E já a seguir você vai ver a cobertura das chuvas no Recife, região metropolitana, neste fim de semana. O temporal chegou até o estado de Alagoas e até agora um homem morreu. A gente volta já. A gente vai falar agora sobre as chuvas que caíram com intensidade na zona da Mata de Pernambuco, com destaque para a cidade de Palmares, na zona da Mata Sul. As imagens que você vê são impressionantes. Ruas que viraram rios e muitas pessoas ali tentando se esquivar da força da água. Outros municípios próximos também tiveram vários problemas com o temporal que castigou a região. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, houve uma chuva forte nesta região, provocado pelo fenômeno ondas de leste, distúrbio ondulatório de leste, famoso ondas de leste. Esta chuva, a gente está sentindo o impacto, porém o estado de Alagoas é que está sofrendo mais. Um alagoano morreu neste fim de semana arrastado pela água.
As imagens são essas que vocês veem agora neste momento. Um temporal absurdo que caiu no estado de Alagoas neste sábado. Vários volumes também caíram de água. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva tanto em Alagoas quanto em Pernambuco só devem começar a diminuir a partir de amanhã. Ainda nesta edição a gente volta também a falar sobre as chuvas que caíram na zona da mata de Pernambuco e também no estado de Alagoas. Mas a gente vai falar agora sobre o caso do superfungo Candida auris. O superfungo teve o seu 10º caso confirmado no estado de Pernambuco. Foi um homem que passou pelo Hospital Getúlio Vargas e por conta disso a unidade está fechada pelo menos até amanhã. O 10º caso é um homem que foi socorrido no Hospital Getúlio Vargas com ferimento na perna e que precisou ser transferido para o Hospital Miguel Arraes em Paulista. Lá foi feito o diagnóstico de Candida auris. Pelo fato dele ter passado pelo HGV, a unidade foi fechada. É a primeira vez que o Hospital Getúlio Vargas registra um caso de superfungo e até esta segunda-feira, pelo menos, a unidade está fechada. O caso de superfungo acontece no Getúlio Vargas justamente no momento em que a unidade se encontra com vários problemas no atendimento, entre eles a superlotação. O Candida auris também potencializou a morte do 7º paciente a receber o diagnóstico. Ele estava no Hospital do Tricentenário em Olinda, com outras comorbidades, e morreu com estas doenças em 26 de junho. O superfungo não foi a causa da morte, porém, a doença fúngina potencializa o agravamento de outras doenças que o paciente possa vir a ter. Esta foi a 2ª morte de paciente com Candida auris no estado este ano. Geralmente, o fungo resistente a quase todos os medicamentos é pego em unidades hospitalares. Em Pernambuco, o superfungo já foi detectado este ano nos hospitais Miguel Arraes em Paulista, Tricentenário em Olinda, Hospital Português e agora no Getúlio Vargas, ambos no Recife. Com o fechamento do Hospital da Retaguarda, os pacientes que buscam tratamentos neurológicos estão sem saber para onde poder serem atendidos. E por isso estariam procurando o Hospital da Restauração e o Hospital Pelópio da Silveira, que estão sobrecarregados com outros atendimentos. O Hospital da Retaguarda em Neurologia funcionou por quase 1 ano e 2 meses no mesmo prédio onde funcionou a Maternidade Santa Lúcia, na rua Carlos Gomes, no bairro do Prado, zona oeste do Recife. Sendo referência em tratamentos neurológicos, o fechamento do Hospital da Retaguarda do Nordeste vai provocar uma superlotação na maior emergência do Norte e Nordeste do país. E, consequentemente, vem uma dúvida que ainda não foi respondida. O que será feito com os funcionários e pacientes desta unidade? A antiga gestão estadual criou a unidade com mais de 50 médicos na tentativa de desafogar o Hospital da Restauração. Em maio do ano passado, o HR estava passando por uma profunda crise, com inúmeros pacientes e várias ocorrências de quedas de partes das estruturas. O colapso do HR começou a ser desafogado com o surgimento do Hospital da Retaguarda. A unidade teve 121 funcionários transferidos para o Hospital Alfa em Boa Viagem, zona sul da cidade. Porém, os 48 médicos que atuaram no hospital foram demitidos pela Secretaria Estadual de Saúde, que alega que o fechamento do hospital foi por causa da falta de segurança jurídica para manter os contratos de aluguel do prédio para o funcionamento da unidade. Com isso, 30 leitos foram transferidos para o Hospital Alfa. Outros 20 foram transferidos para o Hospital do Tricentenário em Olinda e outros 20 leitos, estes de enfermaria neurológica, foram para o Hospital de Ávila, na Madalena. Especialistas dizem que o fechamento do Hospital da Retaguarda aumentou a demanda das 2 maiores emergências do estado, o Hospital da Restauração e o Hospital Pelópio da Silveira. Ou seja, o pernambucano sofrerá ainda mais para ter o seu direito à saúde garantido como deve ser. Infelizmente, o direito à saúde está desse jeito.
A seguir você vai ver novas informações sobre a tragédia do conjunto Beira-Mar, novas informações sobre as chuvas que caem no Recife e região metropolitana e ainda a morte da atriz Neuza Maria Faro em São Paulo. A gente volta já. A Sudene empossa nesta segunda-feira o seu 31º superintendente. Danilo Jorge de Barros Cabral foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste por um mandato de 2 anos. Novas informações sobre as chuvas em Pernambuco e Alagoas. O governo do estado de Pernambuco decretou situação de emergência válidos por 2 meses em cidades como Joaquim Nabuco, Barreiros, Água Preta, Belém de Maria, Chechel, Rio Formoso, Jaqueira e Catende. Outras cidades também estão na mesma situação por conta do forte temporal que castigou a zona da Mata Sul pernambucana. Mais de 2.400 pessoas estão desalojadas e cerca de 417 pessoas estão desabrigadas. A situação mais grave é no estado de Alagoas, onde as vítimas estão tentando neste momento, o estado está tentando neste momento levantar as informações de quantos desabrigados, quantos desalojados. É fato que um homem morreu por conta de ter sido arrastado pela água. Então a situação é muito mais grave no estado de Alagoas do que em Pernambuco. Mas os pernambucanos também estão sentindo as condições deste forte temporal. A gente vai mostrar agora, daqui a pouco, mais imagens do temporal, não é isso? Daqui a pouco a gente vai mostrar novas imagens que estamos recebendo das chuvas que castigaram Pernambuco na zona da Mata Sul. E daqui a pouquinho também a gente traz a previsão completa para vocês aqui no Domingo News. A gente vai mostrando agora as imagens que estão chegando. Imagens que estão chegando por conta deste temporal. Claro, daqui a pouquinho aqui no Domingo News, todas as informações completas para vocês. Morreu a atriz Neuza Maria Faro em São Paulo ontem aos 78 anos. Ela estava internada no hospital de São Paulo, da capital paulista, para tratar de uma trombose. Neuza Maria Faro começou a carreira na televisão, na TV Cultura, no programa Teleteatro em 1974. Depois foi para o programa Telecurso. Na década de 80 ela virou dubladora de vários programas, vários filmes e desenhos. Voltou à televisão em 1995 em uma novela na Rede Bandeirantes. Depois foi para a Rede Record, CNT e chegou no SBT, onde se destacou na novela Chiquititas. Na Rede Globo, Neuza Maria Faro chegaria no ano de 2005, fazendo a dona de pensão Divina Santini na novela Alma Gêmea. O bordão dela é este que você vai ouvir. Osvaldo, não fale assim com a mamãe. Depois disso, Neuza ainda apareceu em outras novelas como Caras e Bocas, Morde a Sopra, Gabriela, Viver a Vida, Eta Mundo Bom, e lamentavelmente Neuza acabou falecendo neste sábado, a qual nós sentimos muito. Noticiário internacional. A Ucrânia completou 500 dias de guerra.
e a situação pode ficar ainda mais grave nos próximos dias. O presidente do país atacado, Volodymyr Zelensky, chegou a ameaçar os russos. 500 dias de resistência à invasão russa. O conflito alcançou a marca emblemática neste sábado, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desafiando Moscou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o líder ucraniano mostra uma visita à Ilha das Serpentes, no Mar Negro, local que se tornou um símbolo da resistência de Kiev. Em um momento da gravação, Zelensky afirma que a ilha nunca será conquistada pelos ocupantes, como toda a Ucrânia, porque é um país de corajosos. Nos primeiros dias da invasão, uma conversa por rádio entre soldados ucranianos que mandaram a merda à tripulação do navio de guerra russo que exigia sua rendição se tornou viral. Kiev finalmente recuperou a ilha em junho de 2022. Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro do ano passado, a ONU registrou a morte de 9 mil civis, incluindo 500 crianças, embora estime que o número seja muito maior. O saldo voltou a aumentar neste sábado, com autoridades ucranianas anunciando a morte de 8 pessoas por disparos de foguetes russos na cidade de Liman, no leste. De acordo com a agência de notícias russa TASS, outras 2 pessoas morreram em um bombardeio ucraniano na cidade de Olesk, ocupada pela Rússia. E agora há pouco, os Estados Unidos anunciaram a morte do líder do grupo terrorista Estado Islâmico. A morte teria ocorrido na última sexta-feira após um ataque de drones do exército americano. O líder do Estado Islâmico estava na Síria controlando o grupo terrorista diretamente do local, diretamente do país. A seguir você vai ver novas informações sobre a tragédia do conjunto Beira-Mar, o trabalho dos voluntários, o que está sendo feito, o que deverá vir a ser feito pela Prefeitura de Paulista e ainda novas informações sobre a chuva na zona da Mata Pernambucana e no estado de Alagoas. A gente volta já. Um buraco aberto na rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, zona central do Recife, interditou a via até pelo menos o final da próxima semana, ou seja, essa semana que está entrando agora. De acordo com a empresa municipal de limpeza urbana do Recife, de manutenção e limpeza urbana do Recife, a Inlurb, o trabalho é por conta de ter sido identificado um abatimento na rede de drenagem da rua e por isso precisa se fazer o conserto. Por conta disso, o trabalho, que é longo, duradouro, precisou interditar a rua. A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, a CTTU, informa aos motoristas que quem seguir para a Rua do Riachuelo deve seguir pela Rua do Hospício no desvio feito pela companhia. E na Avenida Recife, na altura do bairro de Areias, motoristas também estão fazendo um desvio por conta de um buraco que acabou se abrindo no começo da semana. O buraco teria se aberto por conta de um vazamento em uma tubulação de água justamente embaixo deste local. Uma placa de concreto que forra o chão da avenida acabou se abrindo e um carro acabou entrando neste buraco. Não houve feridos, porém o prejuízo material ainda não se sabe quem é que vai arcar. Se vai ser a Prefeitura do Recife ou se vai ser a Copesa. As duas empresas, as duas instituições estão se atacando uma à outra porque nenhuma ainda assumiu a responsabilidade total. A Prefeitura do Recife disse que vai multar a Copesa por conta do seu serviço que não está sendo feito, mas que vai tapar o buraco, como estaria tapando, por conta para evitar que o recifense não sofresse com os prejuízos deste buraco que acabou se abrindo. Por sua vez, a Copesa disse que vai fazer uma nota técnica para poder saber de qual foi a responsabilidade.
Se for da chuva, a responsabilidade é da prefeitura. Se o buraco aberto foi motivado pela tubulação, pelo excesso de água que vazou dessa tubulação, a Copesa disse que vai assumir a responsabilidade. Até lá, o buraco ainda não tem previsão de ser tapado totalmente e nem o trecho da Avenida Recife que liga o Atacadão até o Carrefour, o conjunto Inês Andreasa, melhor dizendo também, não se sabe em quanto tempo este trecho será liberado. E a gente volta a mostrar imagens emocionantes da tragédia do conjunto Beira-Mar. Imagens que mostram os bombeiros juntos, unidos, fazendo uma oração, prestando um juramento e confortando uns aos outros para poder seguir com o trabalho de buscas e resgates das vítimas que ainda estariam soterradas naquela ocasião. Senhoras, tem alguém cansado aí? Não! Eu tenho certeza que todos nós estamos muito esgotados física e psicologicamente. Mas essa é a missão do Corpo de Bombeiros. É chegar no local, contar, muitas vezes com a inexperiência de algumas pessoas como voluntários, mas com vontade de acertar com a gente no grande objetivo que é salvar vidas. Estou muito orgulhoso de todos os senhores e senhoras aqui no terreno. Afinal de contas, conseguimos, em pouco menos de 27 horas, fazer o resgate de 17 vítimas. Das 17 vítimas, infelizmente, 11 em óbito. Contamos aqui com a ajuda, como eu falei, de voluntários. Muitas vezes os voluntários perderam seus familiares, amigos, mas que não deixaram de estar aqui para dar informações importantes para toda a equipe ter sucesso numa eficiência maior operacional dentro do cenário que se apresentou. Foi um prédio, foram famílias que se perderam, mas o Corpo de Bombeiros está aqui, vai continuar aqui até o final da missão, e eu peço aos senhores, mantenham sempre esse espírito de corpo, é isso que nos faz não melhor nem pior do que ninguém, mas somos sim diferentes nessa nobre missão de salvar vidas. Eu agradeço imensamente a todos vocês. A sociedade pernambucana agradece a todos vocês. São 26 horas de trabalho, 26 horas de cansaço, mas cumprindo a nossa missão. Vidas alheias, riquezas, salvar! Parabéns! Pelo menos 14 pessoas morreram. Você vai ver agora o nome de 11 que já temos os nomes. Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos. Davidson Soares da Silva, de 19 anos, filho de Conceição, que morreu no hospital após ser resgatado. David Soares da Silva, de 17 anos, filho de Conceição. Eloá Soares da Silva, de 21 anos, filha de Conceição. Marcela Neves dos Santos, de 42 anos. Wallace Neves dos Santos, de 10 anos, filho de Marcela. Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos, filha de Marcela. Guilherme Emanuel Misael, de 12 anos. Pedro Misael, de 8 anos, irmão de Guilherme. Esther Misael, de 5 anos, irmã de Guilherme. Mateus Silva de Albuquerque, de 21 anos. As vítimas começaram a ser enterradas já, nos cemitérios de Paulista, Olinda e até do Recife. Eram vidas que estavam lá porque não tinham teto para onde se abrigar. Vale lembrar que o conjunto Beira-Mar está com todos os seus 28 prédios restantes condenados pela Defesa Civil de Paulista, por conta do risco eminente de desabamento.
Ainda nessa edição a gente vai voltar a falar sobre a tragédia, saber qual é a responsabilidade da prefeitura, qual a responsabilidade da seguradora e também o que vai acontecer com o restante das edificações e moradores do conjunto Beira-Mar. Ainda nessa edição também vamos trazer novas informações sobre as chuvas na zona da Mata de Pernambuco. Choveu forte neste fim de semana e quase 2.500 pessoas estão desabrigadas. E ainda nesta edição, claro, novas informações sobre a tragédia do conjunto Beira-Mar. Novas informações sobre a tragédia das chuvas no estado de Alagoas. Mais de 22.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O balanço foi divulgado agora há pouco pela Defesa Civil do estado de Alagoas, trazendo, o resultado deste forte temporal. Na cidade de Joaquim Gomes, um homem morreu arrastado pela água. Informação que a gente trouxe aqui mais cedo no Domingo News. E a informação é de que, pelo menos em 72 cidades além da capital, Maceió, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas de até 50 milímetros, válidos até esta segunda-feira. Ou seja, o estado de Alagoas está neste momento em situação de emergência por conta dos temporais. Mesma situação válida para 12 cidades da zona da Mata de Pernambuco, que decretou situação de emergência num decreto válido por até 2 meses. Cidades como Chechel, Joaquim Nabuco, Água Preta, Barreiros, Catende, estas e outras cidades estão neste momento em situação de emergência por conta dos temporais que castigaram estas regiões no último fim de semana. Até amanhã, o INMET prevê chuvas intensas nestas mesmas regiões. Na última sexta-feira, o Recife também registrou chuva forte, porém provocando até o deslizamento de 2 barreiras, mas ninguém se feriu, graças a Deus. Porém, a situação é crítica e há previsão de mais chuva no decorrer do mês de julho para o Recife, região metropolitana, toda a zona da mata e outras regiões do estado de Pernambuco e também do estado vizinho Alagoas. E a gente volta agora a falar sobre a tragédia do conjunto Beira-Mar. Foi identificado mais uma vítima, Josuel Ramos. Ele tinha 45 anos, perdão. Ele estava, o corpo dele ainda estava sendo identificado. Agora restam mais 2 pessoas que precisam ainda da identificação. A gente vai repetir agora a lista dos óbitos e em seguida trago a informação atualizada. Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos. Davidson Soares da Silva, de 19 anos, filho de Conceição, que morreu no hospital após ser resgatado. David Soares da Silva, de 17 anos, filho de Conceição. Eloá Soares da Silva, de 21 anos, filha de Conceição. Marcela Neves dos Santos, de 42 anos. Wallace Neves dos Santos, de 10 anos, filho de Marcela. Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos, filha de Marcela. Guilherme Emanuel Misael, de 12 anos. Pedro Misael, de 8 anos, irmão de Guilherme.
Esther Misael, de 5 anos, irmã de Guilherme. Mateus Silva de Albuquerque, de 21 anos. Além dos que estão nesta lista, como eu acabei de dizer, está Josuel Ramos, de 45 anos. Outras 2 pessoas, um homem e uma mulher, ainda não tiveram as identidades reveladas. E o trabalho que comoveu todos que estavam testemunhando o trabalho de socorro às vítimas ontem no Conjunto Beira-Mar foi a ação dos voluntários. Igrejas, pessoas, vizinhos, gente até desconhecida que se solidarizou com a dor de quem perdeu entes queridos e com os bombeiros que estavam lá sem perder a esperança em achar alguém com vida, foram até lá para poder prestar solidariedade, dar ajuda, alimentos, suprimentos, também para as pessoas que perderam os seus lares. Dor, comoção, tristeza. Sentimentos que estavam sendo sentidos por parentes, amigos e quem testemunhava os trabalhos das equipes de resgate. Assim que o prédio caiu, ao menos 100 pessoas correram para ajudar as vítimas, enquanto bombeiros e policiais não chegavam. Cadê, minha gente? Vai caindo no teu aí, ó. Calma. Mesmo após a chegada das equipes de resgate, eles continuaram lá. Durante os trabalhos, voluntários ajudavam os bombeiros de alguma forma, seja tirando os destroços, seja distribuindo água e comida. O senhor está prestando serviço voluntário aqui desde que horas? Desde a hora que o prédio, 1 hora depois que ele caiu, eu cheguei aqui, porque eu estou na área de alimentação, não só para quem está trabalhando com meus bombeiros, voluntários que estão ajudando os bombeiros, como a família das pessoas que sobreviveram, que estão aí no meio da rua. Eu vim trazer comida, água, roupa, alimento, mais, como se diz, material de higiene. Eu vi o primeiro corpo ser tirado aí de uma moça. Ela estava da metade da cinturinha, eu ajudei para pegar ela por cima para descer ela para baixo. E você sabe mais ou menos como é que foi esse desabamento? Você chegou a ouvir alguns relatos como é que foi? Não, dizem que nada, porque a infiltrações de água era muito grande nesse prédio. E eles também faziam muitas modificações dentro das paredes. Isso influenciou muito na estrutura, no qual não aguentou a água, a chuva, tanto em cima como embaixo, que cedeu. Wilson esteve em Jardim Monteverde na tragédia das chuvas no ano passado e na queda do edifício Leme em Jardim Atlântico em abril. Do Leme eu ajudei em Jabotão ano passado, quando caiu as barreiras, eu estava de lama por aqui, tirando focos lá. Então, o senhor tem uma certa experiência nesse certeza, trabalho, né? Em todas, não quero dizer a tragédia a todo mundo, mas aonde tiver, eu sempre estarei em todas elas. Morador de Olinda, Wilson diz o que o instiga a fazer este trabalho. É muito orgulho que eu quero ver a família daqueles que estão tristes, dar um sorriso pelo menos uma vez. Perto do Conjunto Beira-Mar, igrejas recebiam doações para quem sobreviveu, mas que perdeu o lar. A todo instante, voluntários chegavam para poder dar suprimentos e um ombro amigo para quem chora a perda de seus próximos. Seu Wilson é um exemplo que deve ser seguido. A solidariedade humana está em falta nos tempos de hoje. E um exemplo desse é fundamental a gente trazer para inspirar outras pessoas. A Prefeitura de Paulista disse que vai começar a tomar as providências em relação aos moradores do Conjunto Beira-Mar a partir de amanhã.
e também sobre as estruturas que ainda estão de pé. Mas para isso serão necessárias algumas normativas burocráticas e técnicas, já que se trata de um conjunto residencial inteiro que precisa ser demolido. A gente vai ouvir agora algumas falas da secretária executiva de Defesa Civil de Paulista, Cíntia Silva. Praticamente as mesmas patologias, né? Fissuras, rachaduras, infiltrações. Por que essas famílias não foram retiradas antes? Porque a gente não tinha o conhecimento, né? A gente começou em maio a fazer esse tipo de levantamento, que é um levantamento antigo de 2008 pelo ITEP. Então, quando nós resgatamos esse material, aí começamos em maio a fazer esse tipo de levantamento, porque em torno de 245 prédios de Paulista. Qual é a causa do desabamento? A gente sabe que eles estavam condenados pela Defesa Civil, mas houve também a chuva. Até que ponto essa chuva intensificou esse risco? São prédios de mais de 35 anos. O pessoal nunca fez uma manutenção adequada. Então, toda edificação é uma questão de vida também. Você tem que fazer um tipo de manutenção. Então, foi se agravando. O prédio caixão é uma construção que acumula água embaixo, porque fica aquele vazio. Né? Então, qualquer tipo de infiltração, água é muito prejudicial a qualquer tipo de estrutura. Essas pessoas que estavam morando eram proprietárias ou são famílias que chegaram depois? No caso do D7, do desabamento, eram reocupantes. Mas os demais a gente está encontrando os verdadeiros proprietários. Secretária, quantas famílias tinham nesse apartamento que desabou? Eram em torno de 8 famílias, que foram 8 apartamentos, né? Porque não desabou completamente, foi parcialmente. Foi parcialmente. Neste momento, a Prefeitura de Paulista, ela está se mobilizando e qual tipo de assistência, melhor dizendo, qual tipo de assistência ela poderá dar para os sobreviventes e outros moradores do conjunto Beira-Mar, já que o conjunto Beira-Mar como um todo está com suas edificações condenadas, correto? Correto. Foi feito um cadastro, uma triagem, primeiro com essas famílias, né, do desastre, e elas vão ser atendidas, né, vai ter que fazer o perfil de cada família para ver em que benefício elas se enquadram, mas o poder público vai sempre dar assistência. A primeiro momento, a Prefeitura de Paulista ela está em contato com a seguradora dos prédios para poder preservar o terreno para evitar novas invasões, e quando é que vai haver as demolições de todos os prédios do conjunto? Vou responder o contrário. A demolição primeiro, a gente vai fazer uma programação sobre isso, né? Até todo mundo desocupar, porque a gente também não pode, a gente tem que fazer uma nota técnica, porque tem que estar todo mundo respaldado, né? O morador e a prefeitura. Agora, quanto à relação seguradora e prefeitura, a gente vai entrar em contato, existe a questão da procuradoria, porque tudo vai através da procuradoria. O conjunto Beira-Mar estava sob responsabilidade da Sul América Seguros, que disse que por conta de várias questões judiciais, a responsabilidade do conjunto Beira-Mar era da Caixa Seguradora. Porém, a Sul América Seguros estava responsável sobre algumas determinações. O problema é que a Sul América Seguros disse que visitou o prédio que desabou na sexta, um dia antes, na quinta-feira, e detectou o alto índice o alto risco de desabamento. A Sul América Seguros disse também que desde 2010, quando houve a determinação de interdição e condenação das estruturas, vem alertando gradativamente para o risco de desabamentos na localidade. A Caixa Seguradora, por sua vez, disse que não é responsável pelo conjunto Beira-Mar. Enquanto uns brigam para saber de quem é a responsabilidade, a população fica sem casa, sem moradia, e quando tem, é nessas condições, pelo menos a maioria. A maioria que mora em bairros populosos, pobres, não tem sequer o direito. Filha da mãe. Enquanto as seguradoras brigam, as famílias que perderam seus entes queridos vão continuar chorando, porque não tem mais condições e nem esperanças
de encontrar seus entes queridos com vida, porque eles se foram por conta da falta de fiscalização que eu citei no começo do Domingo News e por conta de inúmeros fatores, como a falta de política pública decente para a habitação. Ano passado teve um incêndio numa palafita ali na ponte Paulo Guerra, no bairro do Pina, zona sul do Recife. Graças a Deus não houve mortos, mas em compensação todos perderam seus lares e hoje a maioria está morando em abrigos. Abrigos que ninguém quer estar lá para viver. Mas infelizmente estão por quê? Porque falta política pública decente para a construção de conjuntos residenciais, habitacionais, populares para essas pessoas que estão em barreiras, que estão em palafitas, na beira de rios e mares, que estão na rua ou que estão em prédios assim, ameaçados de cair. Prédios e casas, ressalvando-se aqui o detalhe. Pessoas que precisam urgentemente de uma assistência, de um olhar das instituições públicas. E é de se lamentar profundamente, de causar até repulsa por parte de quem administra o Estado e as prefeituras, de não terem nem em abril no edifício Leme e nem agora no Conjunto Beira-Mar prestado solidariedade presencial às vítimas e aos seus familiares. Imagine se fosse um prédio residencial com pessoas de maior poder aquisitivo, como é que seria? Não estou aqui querendo causar confusão, mas infelizmente falta prioridade nas decisões políticas de nossos governantes. E essas prioridades precisam ser revistas o quanto antes que novas tragédias aconteçam, custeando vidas que estão simplesmente tentando sobreviver dentro do possível. Que sejam revistos com urgência as políticas habitacionais por parte do Estado, do governo federal inclusive, e também, principalmente, das gestões municipais. Ações assim estamos cansados de ver. Episódios assim estamos cansados de ver. E isso não pode virar costume, não pode ser banalizado, porque um desabamento de um prédio é algo crítico por conta de questões administrativas, questões de responsabilidade e outros fatores, sejam dos donos dos prédios e das gestões públicas. O Domingo News de hoje fica por aqui. Novas informações, claro, você vai ter a qualquer momento. E amanhã, o Ponto Direto exibirá uma edição especial do Expresso Direto sobre essa tragédia e a atualização do estado de saúde das vítimas. Vítimas que neste momento estão internadas no Hospital da Restauração e no Miguel Arraes em estados estáveis, porém sem previsão de receberem alta. O Domingo News volta domingo que vem, se Deus quiser. Respire.